Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes do nosso programa Culto Cristão no Ar. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, esteja no lar de cada um de vocês e também em nossos corações. Estamos aqui com a presença de Lidiane Barreto, Jane Chantley, João Menezes e nossa amiga Cleia Nonato. Hoje iremos ver a primeira revelação, que é Moisés e os 10 mandamentos. Quem quiser nos acompanhar já pode localizar no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, Não vim destruir a lei. Para preparar o nosso estudo, a Jane vai fazer a leitura da nossa página. A página de hoje está contida no livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um trecho falando sobre a lei mosaica. A lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Termutis, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito lhe podia prodigalizar, foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito, se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica, apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas, escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. Jesus divino e amorável mestre, aqui estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, e permita que a mensagem que iremos estudar possa esclarecer um pouco mais os ouvintes, e que as vibrações dos amigos espirituais de cada lar possam ir preparando o ambiente para que na prece final as bênçãos, as irradiações possam ser feitas. Obrigado por tudo, pela oportunidade de aqui estarmos, e que a tua paz possa envolver a toda a humanidade, hoje e sempre. Vamos ao estudo do Evangelho. O capítulo é o 1. Não vim destruir a lei. Nós vamos falar aqui sobre a nova era, né? Vamos ao item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-las. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Aí no item 2 fala sobre Moisés.
Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Aí está, não vim destruir a lei, disse Jesus. A lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É difícil? Sim, mas devemos nos esforçar para amar ao próximo. Quando dizemos, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais, quando agimos desta forma, erradamente. Jesus disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Quantos bons exemplos ele nos trouxe. E, infelizmente, muitos estão agindo contrariamente. Quando vier as consequências de nossos atos, não podemos reclamar. Quem semeia vento, colhe tempestade. E quem semeia amor, só amor vai colher. Paz a todos. Nós queremos já explicar, né, que Moisés, ele é considerado por Kardec um dos precursores do Espiritismo, inclusive foi a primeira revelação, né? Porque Moisés ele exerceu duas funções importantes. A primeira foi ser líder de um povo que fugiu do Egito. Eles não foram libertados, na realidade. Praticamente eles saíram do Egito por pressão de Moisés para chegar até a Terra Santa. E nesse caminhar, Moisés precisava adotar medidas, às vezes até drásticas, bruscas, né, para conter. Porque era um povo que estava há muitos anos escravo lá no Egito, e se não fosse um líder e usasse às vezes até a força, eles não conseguiriam intento. E era um povo muito numeroso também, mais de 10 mil pessoas atravessando um deserto. Em família, com crianças, com carroças, com burros, né, bois. Também é importante frisar que essa pressão foi porque o faraó não queria libertar o povo que era escravo, né? Tem as 7 pragas que as pessoas já conhecem. Está lá na história do Êxodo, quem quiser conhecer melhor, é um livro bastante interessante da Bíblia. E nós temos o Moisés médium, um excelente médium de efeitos físicos, né, que sobe ao Monte Sinai e lá recebe os 10 mandamentos, né. Então, quando Kardec fala aqui, lembra logo no início, né, na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil disciplinar. Então foi isso que eu tentei explicar e Kardec está aqui confirmando, né? Então, nesse primeiro texto, Kardec, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E agora a gente vai entrar nessa lei de Deus que durante mais de 1000 anos foi o que conduziu todo o povo hebreu no seu aspecto moral. E até hoje, muito do que está aqui nesses simples 10 parágrafos, se a humanidade toda seguisse, né, nós não teríamos tanta dificuldade no mundo, né? Até hoje ainda são normas de conduta que nós devemos seguir. Primeiro nós temos 3 mandamentos que vão ligar o homem a Deus e depois os outros 7 que vão tratar da nossa relação com o nosso próximo, né? Então diz o primeiro mandamento: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano.
Então está aqui nesse primeiro mandamento Deus se apresentando ao povo, né? Mostrando uma das características da primeira revelação, a ideia do Deus único, né? Que nós temos um único Deus que é o nosso Pai soberano. E também aqui ele diz, não fareis imagens esculpidas, mas não foi o que aconteceu, né? Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. E isso acontece muito, né? Quando a gente cita o nome de Deus, a gente deve citar com uma certa devoção, né? Não deu uma topada na rua, ai meu Deus, meu pé. O nome de Deus é um nome devocional que requer respeito. Principalmente o sentimento de gratidão, né? Que a gente deve ter com o nosso Pai. O simples fato de a gente acordar todas as manhãs já faz com que a gente tenha esse pensamento com Deus. Aí sim, pronunciar o nome de Deus, agradecendo a oportunidade que nós temos de estar vivos, né? Infelizmente ainda tem aquelas pessoas que dizem, né? Se Deus quiser, o fulano vai ver, né? Quando a pessoa fez alguma coisa. Desejando né? mal em nome de Deus. Né? A pessoa roga a praga, como a gente costuma dizer, em nome de Deus, né? 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. E por que? Hoje a gente santifica mais o domingo, né? Mas naquela época, a semana, e ainda hoje é assim, só que a tradição mudou um pouco, mas a semana começava no domingo e terminava no sábado. Então, o sábado, como último dia, era o dia que o povo deveria reservar para cultuar Deus, ir ao templo, fazer todas aquelas oferendas. E até a gente pode dizer que Moisés criou a primeira lei trabalhista da história, né? Porque antes disso as pessoas trabalhavam de domingo a domingo, não tinham descanso, né? E o santificar o dia de sábado é o dia não só de cultuar, de agradecer a Deus, mas também de descanso. E ele faz isso, inclusive, com a própria terra, não o dia da semana, mas o ano, que a gente chama de ano sabático, né? Ele manda cultivar o campo durante 6 anos e no 7º ano deixar aquele pedaço do campo descansar, né? Então também era uma lei ecológica, mantendo esse raciocínio do número 7, que é um número que sempre teve um simbolismo muito grande, né? 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Eu costumo sempre dizer, porque nem sempre nós temos a sorte, né, de termos tido um bom pai e uma boa mãe. Mas esse mandamento, ele não fala honrar ao vosso pai e à vossa mãe se eles forem bons ou mal, se eles tiverem sido bons para você, né? Ele fala honrar, né? Isso está ligado também à lei de causa e efeito. Porque você não sabe quem foi você no passado e o porquê de você ter tido esse pai ou essa mãe que, se eles não tiverem sido bons pais ou boas mães, né? Então, a pessoa deve honrar o pai ou a mãe da forma como ele vier. Simplesmente por eles terem nos dado a oportunidade da reencarnação já é um motivo para a gente honrá-los, né? E agora nós já vimos os 4 primeiros mandamentos e vamos entrar naqueles que são, como meu pai falou, os mandamentos proibitivos, aqueles que começam com o não, né? O que não fazer, é o que os 10 mandamentos trazem para a gente, né? E o 5º é pequenininho em termos de palavras, apenas 2 palavras, mas de grande importância, de grande significado, que é o não mateis, ou não matarás, como a gente está acostumado a conhecê-lo nas traduções, né? E aí a gente lembra que a Jane, que está aqui com a gente, tem um programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, sábado, ao 12h30, chamado Em Defesa da Vida, que ele fala sobre a importância da vida humana e outros temas à luz da doutrina espírita, né? Em especial, nesses momentos, vamos valorizar a vida humana desde a concepção até a morte natural. Exatamente, né? Em todos os seus aspectos, seja como ela se apresente, né? A vida é uma oportunidade que Deus nos dá. Então, Deus não criou nenhum tipo de exceção. Ele simplesmente falou não matar e pronto. Eu queria até lembrar que na legislação humana,
De modo geral, a lei tem o seu bojo, depois tem o artigo, o inciso e a linha. Na lei de Deus só tem a lei. Tá? É o que ele fala, é não matar, acabou. Então não tem justificativo, não tem que estar inventando nada, não matei. Exatamente. E o sexto, não cometeis adultério. Adulterar é falsificar, né? E esse adultério não está somente relacionado ao adultério em relação ao casamento, né? Não adulterar uma relação conjugal, mas não adulterar em relação a qualquer circunstância, falsificar uma assinatura, falsificar um documento, colar na prova, né? Isso também é uma falsificação. E esse não cometais adultério, ele é bastante amplo, não se trata somente de relações conjugais. A gente vê que até na questão da fabricação de remédio, tem remédio que é adulterado. E lidando com a saúde das pessoas, né? E vai cair no anterior, que é o não matar, né? Muitas vezes. Pois é. Aí continua aqui, né? Não roubeis. Infelizmente, também estão passando por uma fase difícil nesse sentido. Aliás, a questão de pilhagem é antiga, né? Quando o exército entrava na cidade, pilhava tudo, né? Alguns países ficaram ricos com isso, né? Até uma vez foi um expositor espírita, né? Estava falando sobre esse problema de países com nível de vida boa, né? Pois é, todo mundo cita a Suíça, né? Mas os bancos suíços é que tem as chamadas contas de segredo, que são aquelas que foram conseguidas ilicitamente, né? Então, a gente vê que a coisa é antiga. E aí o 8º mandamento, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. É a questão da mentira, da gente falsear a verdade, levantar calúnias sobre outras pessoas. E também, nos momentos atuais, a questão da rede social agrava muito essa questão, né? Porque muitas vezes uma mentira que uma pessoa joga numa rede social toma proporções que às vezes fogem até ao controle, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que tomar cuidado com a questão da verdade. E o 9º e o 10º não está ligado ao outro, né? Que é não desejar a mulher do próximo, depois vem, né? Também a casa, o servo, né? O boi, quer dizer, qualquer coisa que não seja nosso, né? E a gente observa que isso é muito comum em termos de algumas pessoas que, se olhar para... foi no portão, viu um carro dessas lojas que vende eletrodoméstico parado e descer, por exemplo, uma televisão de 45 polegadas, a dele é de 20 e pouco, ele logo pensa em trocar, porque ele quer ficar igual do vizinho, não pode ficar para trás, né? Então, tem gente que é assim, né? E acaba, às vezes, fazendo dívidas desnecessárias, porque se o aparelho, se o eletrodoméstico ou qualquer aparelho não está funcionando, por que trocar, né? As pessoas normalmente se comparam muito com as outras, ou seja, a minha felicidade tem que ser igual à do meu vizinho, né? Então eu não me contento com aquilo que eu tenho que ter sempre o que o outro tem, que é aquilo que foi falado, né? A gente deixa até de ter a nossa própria personalidade, porque a gente acha que o que o outro tem é melhor e que a gente tem que ter a mesma coisa. E aí termina um comentário aqui de Kardec sobre os 10 mandamentos. Ele diz o seguinte: é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Por isso ele coloca como a primeira revelação, né? Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, muitas vezes, para um povo rude, é necessário leis rudes, né? À medida que o povo evolui, as leis também vão sendo simplificadas ou evoluídas. No livro dos Espíritos tem uma questão que trata disso, né? Que fala que as leis ainda são severas porque o povo ainda é mal educado.
Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este "não matareis", "não causareis dano ao vosso próximo", não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. As próprias leis de Moisés contradiziam o quinto mandamento, que é o não matarás, né? Então, várias daquelas legislações que ele teve que criar para conter o povo tinham a pena de morte como sentença. Até o próprio adultério era punido muitas vezes com apedrejamento, né? Então era uma contradição. Alguém que recebe uma lei simples e objetiva, não matarás, cria várias outras leis com a pena de morte como punição. E é o que o Kardec fala aqui, né? Que ele precisava dar aquele caráter divino, se dizer que foi Deus que criou aquela lei, para que o povo pudesse obedecer, né? Era uma necessidade do tempo. Interessante notar que essa questão da lei mosaica em relação ao adultério, né? O apedrejamento era para os dois, tanto o homem quanto a mulher, né? Mas só se ressalta que a mulher morreria apedrejada, mas era o homem também. A lei era uma justiça para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, né? E isso não é ressaltado. E eu queria também fazer uma menção aqui, no começo do programa eu falei das pragas, de toda essa questão do faraó. Existe um livro chamado O Faraó Meneterfá. Alguns atribuem um romance, né, mediúnico, outros não, mas acho que sempre é bom conhecer, né, porque ali há explicações muito interessantes sobre essas pragas, né, porque nós sabemos que o Espiritismo ele não derroga as leis divinas, né, então todas as pragas elas são explicadas à luz da doutrina espírita. Como é que aquilo se deu? Era um milagre? O que era aquilo, né? As pragas e tudo mais que aconteceu naquela época com Moisés. Então nós vamos encerrar o estudo e passar para a poesia, que ela, de um modo geral, ela recorda o que foi dito em termos de leitura do Evangelho. E nós vamos utilizar então umas quadras de Custódio Beiral, contida no livro Cantigas de Vida, que é uma poesia direta, né, e vai só segmentando, mas todas elas baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então diz aqui o poeta: com as três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, começamos as lições da moral sem misticismo. Vale em Moisés separar o condutor dos hebreus, que teve que legislar usando o nome de Deus. As leis civis adotadas se faziam necessárias, mas foram sendo mudadas porque humanas e precárias. A do Sinai ficaria, e de então se consolida como o sol que a cada dia esparge calor e vida. O Espiritismo traduz a palavra do Senhor e o Evangelho, a sua luz, esclarece com amor. Ciência e religião deixam de ser radicais, eis que um traço de união lhes abre o caminho mais. E assim, Senhor, no encerramento deste momento de reflexão, de estudo, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estudar o nosso raciocínio, o nosso sentimento, que faz com que essas lições comecem a sair simplesmente do nosso cérebro para os nossos corações,
para as nossas mãos através do trabalho. Abençoa cada um de nós, Senhor, os nossos ouvintes e a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.